Sabe uma coisa que intriga muita gente, de médicos a pacientes? É o seguinte: como que um remédio para ansiedade pode fazer efeito em questão de minutos, mas um antidepressivo leva semanas para começar a funcionar? Parece que não faz sentido, né? Bom, a resposta para esse mistério não está nos sintomas, mas na fiação do nosso cérebro. E é isso que a gente vai desvendar agora. Para começar, vamos pensar num caso prático. Imagina só a Maria, no meio de uma crise de ansiedade daquelas bem fortes. O coração a mil, a cabeça girando. Aí ela toma um medicamento e, de repente, em minutos, a tempestade começa a passar. A respiração acalma, os pensamentos ficam mais claros. É um alívio quase que instantâneo, uma ação super rápida e eficaz. Então, a experiência da Maria levanta a grande questão aqui. Se o cérebro é essa máquina tão complexa, como é que uma mudança tão grande pode acontecer assim, tão rápido? E, por outro lado, por que outros tratamentos, como os antidepressivos, exigem tanta paciência, semanas de espera? O que é que está acontecendo de verdade lá dentro do nosso cérebro? Para desvendar esse mistério, primeiro a gente precisa entender o básico de como o cérebro funciona. Pensa assim, os bilhões de neurônios são como carros numa cidade gigante e super movimentada. Parece um caos, né? Mas, na verdade, o controle desse trânsito todo se resume a dois comandos bem simples. Tudo que a gente vive, cada pensamento, cada emoção, cada ação, é construído em cima de uma base que é surpreendentemente simples. São bilhões de neurônios dando sinal uns para os outros o tempo todo, para acelerar ou para frear. É basicamente um sistema de vai e para, acontecendo numa escala que a gente mal consegue imaginar. Então, de um lado, a gente tem um acelerador, que cientificamente a gente chama de despolarização. Ele basicamente dá um empurrãozinho para o neurônio disparar no sinal. Do outro lado, a gente tem o freio, ou hiperpolarização, que dá uma acalmada fazendo com que ele dispare com menos facilidade. Acelerar ou frear? Essa é a decisão que todo neurônio toma a cada instante. E aqui está o pulo do gato. Tanto acelerar quanto frear são processos super rápidos. Eles funcionam abrindo e fechando canais, o que é tipo abrir uma comporta de água. O fluxo é imediato e a resposta do neurônio é quase instantânea. Então, peraí, se os comandos básicos do cérebro são todos rápidos, a diferença de tempo dos remédios deve estar no jeito como eles interagem com esses pedais. Certo? Então vamos resolver a primeira parte do nosso quebra-cabeça, os remédios de ação rápida. Qual é o segredo por trás dessa velocidade toda? A resposta é que eles miram num alvo muito, muito específico. Bom, apresento a vocês o GABA. Pensa nele como se fosse o sistema de freio mestre do cérebro. Ele é o principal cara que fala para os outros neurônios: ei, calma aí, vamos desacelerar. É tipo a voz da tranquilidade no nosso sistema nervoso. E aí, como que um remédio como um benzodiazepínico funciona? Ele não inventa um freio novo. O que ele faz é funcionar como um amplificador para o GABA que já existe no nosso corpo. Ele se encaixa nos receptores de GABA e deixa eles super eficientes. É como se a gente instalasse um freio a disco super potente no carro, sabe? Uma leve pisada no pedal já causa um efeito muito mais forte. E pronto! Isso explica o alívio super rápido da Maria. O remédio não precisou construir nada novo no cérebro dela. Ele só pegou o sistema de freio que já existia e deu uma turbinada. A ação é direta, é mecânica e, por causa disso, é incrivelmente rápida. Agora vamos virar a moeda. Se os remédios rápidos são como pisar fundo no freio, os antidepressivos, aqueles que mexem com a serotonina, por exemplo, jogam um jogo completamente diferente. É bem mais complexo. Esses medicamentos eles não estão ali só para dar ordens de pare ou siga. Em vez de só mexer nos pedais, eles entram na oficina do neurônio para começar uma verdadeira reforma interna. Antidepressivos trabalham com neurotransmissores tipo serotonina, que funcionam mais como gerentes do que como operários. Em vez de abrir ou fechar portões direto, eles dão início a uma cadeia de eventos bem longa dentro da célula. Isso pode fazer com que novos receptores sejam construídos ou que as conexões fiquem mais fortes. É um ajuste fino, estratégico, não é uma ação de emergência. E é exatamente por isso que os resultados demoram semanas para aparecer. O remédio está, na verdade, entregando um projeto de reforma para o neurônio. E como toda boa reforma, isso não acontece da noite para o dia. Precisa de planejamento, de construção e leva tempo até que as mudanças realmente se firmem. Bom, então, para a gente amarrar as ideias, agora a gente consegue ver a diferença fundamental entre essas duas abordagens, a dos interruptores e a dos reformadores. Olha só, essa tabela resume tudo de um jeito perfeito. Na esquerda, os remédios rápidos. O mecanismo deles é turbinar um freio direto, o GABA. A velocidade, minutos ou horas. A melhor analogia é um interruptor de luz. Ligou, acendeu.
Na direita, os de ação lenta. O mecanismo é iniciar uma reforma complexa via serotonina. A velocidade é de semanas, e a analogia é uma atualização completa do sistema. No fim das contas, a resposta para o nosso quebra-cabeça lá do início é essa. Alguns remédios simplesmente apertam o interruptor que já existe, trazendo um alívio rápido. Outros começam um processo bem mais longo, o de reformar a casa inteira, construindo uma mudança que é mais duradoura. As duas estratégias são super importantes na medicina, mas elas funcionam em tempos, filosofias e em níveis de complexidade totalmente diferentes. E isso tudo nos deixa com uma última pergunta para a gente pensar. No tratamento da saúde mental, quando que é melhor só apertar o interruptor e quando é preciso embarcar nessa jornada mais longa de reformar o cérebro? É uma questão fundamental sobre a natureza da mudança e o que realmente significa curar. Obrigado por acompanhar a gente nessa análise.